Então vamos lá, deve ver como é que ficou o upload do arquivo aqui no servidor Java, tá? É o foco deste momento dessa videoaula, né? Desse treinamento do JET, tá? A parte do upload do arquivo. Bom, eu estou aqui com o cabeçalho controller do JET documento aberto. Essa parte inicial dele aqui, ó, é a mesma que foi gerada pelo gerador de código, não mudei nada, tá? Agora esse último método aqui fui eu que implementei, tá? Manualmente. Esse método aqui eu coloquei ele como um post mapping e coloquei um value para ele, que vai ser atualiza detalhe, tá? Então nós vamos chamar a rota dessa seguinte forma aqui, ó. A rota vai ser get documento cabeçalho barra atualiza detalhe e eu passo um ID, tá? Esse atualiza detalhe você vai chamar ele naquele botãozinho, né? Que você viu na primeira videoaula lá, gerar detalhe, tá certo? Ou gravar detalhe, né? Melhor dizendo. Daí no atualizar detalhe nós recebemos aí esse ID, que é o ID do cabeçalho do detalhe, vai depender da tua lógica lá, que você vai mandar. Se você vai mandar o cabeçalho, vai mandar o detalhe, tá? Se você mandar o cabeçalho, então os detalhes vão vir juntos com o cabeçalho, você vai ter que saber qual é o detalhe que você está mandando. Se você mandar o detalhe, você pode mandar o detalhe no corpo e o ID do cabeçalho aqui em cima, né? Daí você já tem que ter gerado o cabeçalho previamente, tá? Então isso aqui é para você pensar mesmo qual a melhor maneira de implementar, tá? Além do ID eu tenho um request param, daí eu pego um file aqui, ó, e tenho que informar que ele é um multipart file, tá? Então esse cara aqui é o arquivo que eu vou subir na minha requisição, tá bom? No corpo do método, eu verifico se esse arquivo aqui não está vazio, tá? File is empty e um note aqui na frente, ó. Se ele não estiver vazio, eu chamo o método atualizar detalhe lá do service, tá bom? O que é que eu passo para ele? Eu passo o nome do arquivo e passo os bytes do arquivo. Eu poderia, se eu quisesse, passar apenas um parâmetro, que é o arquivo, né? E lá no service eu pego o arquivo e trato ele, pego o nome dele, pego os bytes dele e outra coisa que eu possa precisar do arquivo, tá bom? Então eu vou agora segurar o Ctrl e clicar aqui em atualizar detalhe, para eu vir aqui para o meu service, tá? Então no meu atualizar detalhe aqui, ó, eu recebo o nome do arquivo e recebo os bytes daquele arquivo que eu chamei de parquivo aqui, tá? O que é que eu faço a primeira coisa aqui? Eu passo um MD5 em cima do nome do arquivo, para eu pegar o hash do nome do arquivo, tá? E é com esse hash que eu vou gravar o nome do arquivo no disco, ó. O nome do arquivo completo vai estar neste caminho. Esses caminhos depois nós vamos gravar numa tabela de configuração, né? Daí o nome do arquivo MD5 que eu gerei aqui em cima e a extensão eu estou colocando diretamente .jpeg. Evidentemente isso aqui tem que ser tratado, nós temos que saber qual é a extensão do arquivo, né? Então talvez aqui, ó, nesse file, de repente eu posso saber qual é a extensão dele, né? Get alguma coisa, get resource, get size, content type, talvez esse, ó, get content type. Enfim, você vai ter que saber qual é a extensão do arquivo de alguma forma, tá bom? Que é para colocar a extensão do arquivo aqui no final, né? Eu estou colocando de forma estática aqui, mas isso tem que mudar. Daí, finalmente, eu instancio aqui um stream, que é um buffered output stream, tá? Passando o nome do arquivo completo aqui, tá? Daí eu escrevo esse stream com os bytes que foram passados aqui no parâmetro, tá? Finalmente, o que é que ele está fazendo aqui, né? Ele vai criar um arquivo neste caminho, com este nome, e dentro deste arquivo ele vai escrever os bytes que vieram lá do lado do cliente, tá? É o que ele está fazendo aqui, ó, stream.write parquivo, são esses bytes que nós recebemos aqui, tá? Daí eu fecho o stream, né? Lembrando, novamente, a extensão você tem que pegar, não pode ser de forma estática, e esse MD5 aqui, isso não está certo, tá? Eu estou chamando o MD5 string, mas na verdade eu quero o MD5 do conteúdo do arquivo, não é do nome dele, tá? Se você vier em biblioteca aqui,
você vai ver que tem um MD5 file aqui, ó, tá bom? Só que esse MD5 file, ele vai gravar o MD5 em cima do conteúdo do arquivo, tá? Mas o arquivo, neste caso aqui, ele vai carregar o arquivo do disco, ó. No nosso caso, nós não temos ainda o arquivo em disco, né? O arquivo ele está no streaming, tá bom? Então, você vai ter que adaptar um pouquinho esse método aqui para que você possa carregar o MD5 em cima do conteúdo que já está na memória, tá bom? É bem fácil, né? Você tem apenas que alterar aqui a questão de carregar o arquivo, tá? Você já vai passar o stream para cá, daí você em cima desse stream gera o hash em cima do conteúdo do arquivo, tá certo? Pronto, feito isso, o arquivo será salvo no disco com o nome do MD5, né, que você acabou de gerar. Eu vou executar então esse servidor para a gente fazer um teste. Aí nós vamos ver o arquivo subindo, né, vamos ver o upload do arquivo através do Postman e vamos ver ele sendo gravado em disco, tá? Para que eu faça isso no Postman, para que eu consiga subir um arquivo, né, para fazer o teste, eu seleciono aqui o body, ó, e em body normalmente nós usamos o raw para mandar o conteúdo do objeto JSON, mas neste caso aqui você vai mandar um form data, tá? Nesse form data você coloca aqui em key file, ok? Daí aqui vai aparecer a opção texto ou file, ó. Aí você seleciona a opção file. Quando você selecionar essa opção file, ele vai te dar a opção de selecionar um arquivo qualquer no teu computador. No meu caso eu selecionei este arquivo que está neste caminho aí, que é uma imagem. Por isso mesmo que lá no servidor eu já coloquei .jpeg, porque eu sei que eu estou subindo uma imagem, tá? Mas, como eu já falei algumas vezes, você tem que tratar essa questão da extensão do arquivo, né? Muito bem, então o servidor ele já está rodando aqui na porta 8080. Então deixa eu alterar aqui a porta para 8080. Ele vai salvar o arquivo dentro dessa pasta, né, ó, T2TI GED. Aqui no servidor nós pedimos para ele salvar em T2TI GED, tá? E eu vou chamar, vamos lá, vamos executar, mandei. Pronto, ele retornou um 200 aqui para mim, ó, tá? E o arquivo foi gerado aqui, ó, com o hash. Tá lá o arquivo, é a imagem que eu quero mesmo, ele já subiu, tá bom? Então o upload funciona dessa forma aí, tá certo? Ficaram essas questões para você ver, a questão da extensão do arquivo e a questão do hash ser gerado no conteúdo do arquivo e não no nome dele, tá? E agora nós temos um exercício com um algoritmo aqui embaixo, ó, tá bom? Vou colocar esse algoritmo aqui lá no Trello e a gente vai falar sobre esse exercício aqui na próxima videoaula.